Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de estrutura de dados. Professor Orlando novamente. Hoje nós faremos a nossa primeira aula dessa disciplina. Teremos, como eu já disse no vídeo de introdução, nós teremos aí 9 semanas de aula, ou seja, é um tempo bem razoável, né, para o estudo de estruturas de dados. Eu espero que já tenham tido contato com a plataforma, com os materiais que eu coloquei e também com os demais documentos, né? Guia de estudos, plano de ensino, vai dar uma visão geral sobre a nossa disciplina, tá? Para aqueles que fizeram algoritmos comigo, nós vamos aqui continuar a disciplina, porque como eu falei no vídeo de apresentação, nós podemos ver a disciplina de estruturas de dados como uma continuidade da disciplina de algoritmos, né? Muito embora fosse o ideal, não dá para trabalhar tudo em um semestre só. Mas é uma continuidade, sim. Vocês verão que tem muita coisa em comum, muita coisa que nós já revisitamos, né, quando dá aula de algoritmos, e agora a gente vai com um pouco mais de especificidade, né, vamos dizer assim, vamos ver um pouco sobre as estruturas de dados. Algumas estruturas, porque também não dá para cobrir todas as estruturas, tá? E quando eu fiz o planejamento dessa disciplina, eu pensei logo na primeira parte a gente fazer uma revisão em algoritmos, porque isso é fundamental. Eu lembro que quando nós fizemos algoritmos, eu falei para aqueles que estudaram comigo, eu falei assim que o desempenho na disciplina de algoritmos ele é fundamental para as demais, né? E por isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento aqui uma revisão em algoritmos, certo? Nós vamos falar aqui os conceitos principais, vamos falar sobre as estruturas de seleção, que são as estruturas de decisão, né? Poderíamos também dar esse nome, estruturas de repetição, tudo isso fundamental para nós utilizarmos as estruturas de dados. Além disso, vai ter um assunto que nós vamos, no decorrer das demais aulas, tratar, que é a modularização. A modularização de algoritmos, ou seja, o uso de procedimentos e de funções, passagem de parâmetros, que se você está com dúvida, é bom acompanhar, certo? As aulas, as videoaulas, as conferências, porque isso vai fazer uma grande diferença, tá? Lembrando que as nossas webconferências serão às terças-feiras, à noite, né? Acho que eu coloquei de 19h30 até 20h30, uma coisa assim, para a gente fazer a nossa webconferência, certo? Tudo bem? Então vamos começar aqui. Nessa revisão de algoritmo, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês tão somente aproveitem essa primeira semana para trazer aí todo esse conteúdo de algoritmos que vocês já têm, tudo aquilo que vocês já estudaram, né? Faz um balanço, traz esse conhecimento de volta. Se for o caso, vamos ler um pouco mais, vamos estudar um pouco mais. Talvez aquilo que já foi dado, para que então, ao estudar as estruturas de dados, nós não enfrentemos problemas básicos de algoritmos, né? Nós temos que ter essa visão. Então, algoritmos que nós estudamos já no semestre passado, e eu sempre friso isso, tanto na sala de aula presencial quanto na virtual, eu sempre digo assim, que o que está relacionado aqui em algoritmos, na verdade, não é a nossa capacidade de escrever um código sintaticamente correto, seguindo as palavras reservadas e usando os comandos corretamente. O que está assim relacionado com algoritmos, intimamente ligado, na verdade, é a nossa capacidade de resolver problemas, certo? E isso é uma coisa muito necessária no aprendizado de programação, a nossa capacidade de resolver problemas, de buscar soluções, certo?
Então, daí vem esse conceito básico, uma sequência de passos organizados de forma lógica, para que com isso resolvemos ou resolvermos um determinado problema, certo? Se eu não consigo organizar esses passos de uma forma lógica, eu não consigo resolver o problema, né? Um outro conceito diz que é uma sequência de passos em ordem e sem ambiguidade, que deve ser seguida para resolver um determinado problema, tá? Existem várias formas de nós representarmos algoritmos quando eu estudei, por exemplo, eu estudei diagrama de Chapin, como está aí, eu estudei fluxograma, né? Nós podemos expressar por linguagem natural, mas a maneira como nós vamos utilizar ou já utilizamos em algoritmos e vamos utilizar aqui em estruturas de dados, é a pseudolinguagem. Nós vamos usar Portugal. É uma linguagem que ela não é tão livre quanto a textual, a linguagem natural, ela não é tão livre quanto a linguagem natural, ela segue algumas regras, e ela também não é tão formal, ou seja, tão específica quanto uma linguagem de programação, né? Que, por exemplo, faz compilação semântica, né? Os compiladores mais novos, por exemplo, C Sharp, no Visual Studio, e eu creio que isso em Java também procede, demais linguagens. No Visual Studio, por exemplo, quando eu declaro uma variável e não utilizo, no processo de compilação ele me avisa, olha, essa variável está declarada, não foi atribuído nada a ela, e ela não foi utilizada em ponto algum do código, certo? Isso não existe em Visual G. É isso que eu quero dizer. Ele é um ambiente de programação simplório que utiliza o Portugal para fins acadêmicos, mas ele é mais formal do que a linguagem natural, só que também não é tão avançado quanto os ambientes de programação que nós conhecemos hoje. Aqui vale um alerta, pessoal. Quanto mais cedo você estiver em contato com os ambientes de programação, mais cedo vocês desenvolverão essas habilidades de se acostumar com esses mecanismos de um compilador verdadeiro, né, autêntico ali de mercado. Tá? Então, instalem uma ferramenta, utilizem essa ferramenta, vejam vídeos, tutoriais que vão ajudar vocês a construir os programas mais básicos e aí vocês vão avançando linha a linha. Tá? Então, nós vamos nos pautar na pseudolinguagem tanto para aqui é, revisão em algoritmos, quanto para estruturas de dados, certo? Então, olha aí, uma sintaxe básica em Portugal, todo programa, todo algoritmo tem início e fim algoritmo, todo C tem o C e o fim C, certo? Todo para tem o para e o fim para, todo enquanto tem enquanto, fim enquanto, e por aí vai, certo? Sintaxe. Sintaxe não tem para onde a gente correr, a gente tem que seguir, tem que fazer aquilo que a sintaxe determina, né? Só que para o português estruturado, que é o Portugal, a gente vai encontrar inúmeras variações, porque na verdade o intuito quando você escreve Portugal não é ali desenhar uma linguagem muito bem formatada, muito bem colocada, é meio que um mundo livre, porém com mais regras do que a linguagem natural. Então, nós vamos encontrar tipos de variáveis, às vezes podem mudar, né, de um livro para o outro. Aqui, ó, tá vendo essa declaração? Matriz 2 de inteiros. Isso aqui não é dessa maneira que nós declaramos variáveis no Visual G. Não existe isso aqui, fim variáveis no Visual G, mas nada contra ter isso aqui no Portugal, porque o que está demonstrando aqui que é um escopo de declaração de variáveis, só isso, tá? Então, se vocês forem copiar algoritmos de algum outro escritor, algum outro professor e de repente encontrar algumas divergências, natural, porque nós estamos em um mundo mais livre do que as linguagens de programação, tá? Mas, via de regra, eles se parecem muito. Isso que é importante. Tá? Então, aqui tem uma figura que é um programa completo, né? Algoritmo, olha esse ponto e vírgula. Visual G a gente não usa isso. Né? O nome do programa está sem aspas, não está entre aspas. Visual G deve estar.
certo? E por aí vai. Perfeito, mas a gente entende, nós que já estudamos algoritmos, nós entendemos muito bem essa imagem. Quem conhece algoritmos entende muito bem o que está acontecendo aqui, porque está muito bem formatado, né? O início do programa, a identificação do algoritmos, as variáveis, o início, mensagem de escreva, leia, até o final, e depois um escreva que vai concatenando todas as informações. Né? Programa muito simples. Perfeito. E no uso dos algoritmos, nós temos que entender aqueles conceitos que são basilares, né, fundamentais. Muitos deles realmente conceituais mesmo, né? Porque aí eu vou falar com vocês sobre a diferença de variável e constante. E aí eu vou dizer que constante é uma variável que não varia, certo? É uma variável que não varia, ou seja, é uma reserva de espaço de memória onde nós colocamos um determinado valor e esse valor não se altera ao longo do código. Isso é uma constante. Existe palavra reservada para isso em diversas linguagens. Né? Existem palavras reservadas para isso. E constantes são muito úteis quando nós temos valores que não se alteram ao longo do código, mas que eu não quero utilizar o valor plenamente. Né? Um exemplo disso, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Ó, um exemplo disso é quando nós utilizamos o Visual G e eu vou fazer aqui, por exemplo, uma multiplicação, né? Vou criar um programa aqui para fazer bem simplório, né? Uma conversão de valor em real, valor em dólar, certo? Aí eu coloco aqui real. E eu vou fazer aqui uma leitura. Leia o valor em real. E aí eu coloco valor em dólar, recebe valor em real, dividido por quanto? Aí eu pegaria a cotação do dólar de hoje e colocaria aqui. Um exemplo, tá? 4,50. Colocaria aqui, 4,50. Certo? E por fim eu faria o escreva. Escreva valor em dólar. Certo? Ctrl G ele entra para nós. Perfeito. Bom, tem várias coisas que nós vamos dizer aqui. Eu tenho R$ 100, então eu tenho 22 dólares. Um exemplo. Né? Tem várias críticas com relação a isso. Mas veja, se alguma outra pessoa que não tenha o conhecimento sobre conversão de moeda, não saiba quanto está a cotação do dólar, e várias coisas, né, podem acontecer. O que significa isso aqui? Aí alguém vai dizer, isso aí, pelo que eu estou entendendo, é a cotação do dólar. Isso aqui, pelo que eu estou entendendo, é tanta coisa, e vai. Tem um livro chamado Código Limpo, que eles recomendam que façamos assim. Ao invés de você usar um valor preso no código, como está aqui, ó, hard code, você declara uma variável ou uma constante, ó, cotação dólar, certo? E vem aqui e atribui a ela cotação dólar recebe 4,50. E lá onde você tinha o valor, agora você tem uma variável ou uma constante. Qual é o sentido desse código? Para que serve isso? Para que o teu código fique mais legível. Né? Quem ler o teu código vai entender de prima o que está acontecendo, sem precisar explicar valores. Isso se aplica a uma série de situações em que você pode ter valores presos no código e que você pode substituir por constante, certo? Gente, isso é muito útil na programação do dia a dia. Faz muita diferença você pegar um código, ler um código, dar manutenção em um código que uma pessoa que fez seguiu esses princípios, certo? Perfeito. Vamos voltar para o material. Então, essa é a diferença de constantes e variáveis, certo? Ambas são reservas de memória. E reservamos um espaço na memória, definimos um tipo e ali colocamos um determinado valor. Outras linguagens suportam em uma mesma variável inúmeros tipos de dados, né?
Quando a gente cai numa linguagem mais fortemente tipada, uma linguagem mais exigente nesse aspecto, você não pode fazer isso, né? Visual G não pode fazer isso. C Sharp não pode fazer isso. Java, até onde eu conheço, não pode fazer isso. Mas tem outras linguagens que suportam isso tranquilo, tá? Você declara uma variável de qualquer forma lá, de qualquer tipo, e ela aceita qualquer tipo, né? Uma loucura. Perfeito? Então, variáveis são isso, são caixas de memória, espaços de memória, onde nós podemos colocar valores ali de acordo com os nossos algoritmos. Há um bom tempo atrás, a gente tinha muita preocupação com variáveis. Há um bom tempo mesmo, tá? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu já não tive mais essa preocupação com variáveis, mas os programadores antes de mim, eles tinham preocupação com reserva de declaração de variável, liberação de memória, certo? E isso hoje em dia a gente não faz mais, tá? Nós temos, é, é, vamos dizer assim, recursos de reciclagem de memória que são muito eficientes, né? E por aí vai. A atribuição é muito importante nós entendermos isso, como a gente atribui um valor a uma variável, né, ou a uma constante, certo? Tá aqui a atribuição de valores, atribuição de expressões, ou seja, uma variável vai receber outras variáveis em conjuntos ou em expressões, né? Isso é um sinal que a gente utiliza bastante, né? Até porque todos os nossos algoritmos fazem de alguma forma algum tipo de entrada de dados, né? Seja dinâmica pelo usuário, seja estática dentro do próprio programa, mas que a gente faz a entrada de dados, o input de dados, a gente faz. O Visual G, ele aceita tanto isso aqui, ó, o sinal de menor tracinho, quanto esse sinal aqui, ó, 2 igual, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver aqui. $100, olha lá, ó, ele aceita. Ele aceita porque isso aqui vem do Pascal, tá? Vem do Pascal. Pascal se atribui assim, Delphi se atribui assim. São linguagens mais antigas. C Sharp se atribui assim, Java se atribui assim. Aí eu não conheço outras linguagens. E Visual G tem essas duas formas: menor tracinho, 2 igual. Mais usual é menor tracinho, tá? Vamos voltar aqui. Eu não, acho que eu não vou, eu não trabalhei o Visual G, né? Olha lá, Visual G aqui, como eu expliquei. Se pegou o vídeo, tudo bem, passa aí porque eu não vou editar não. Como eu estava explicando, é a questão do sinal de atribuição. Ou o Visual G aceita menor tracinho ou 2 igual, certo? E aí eu comentei sobre Java, C Sharp, que é igual, tá? E eu não conheço outras linguagens. Perfeito? Tudo bem, vamos voltar para o material. Entrada e saída de dados, gente, isso é fundamental. Como eu falei, ou a gente faz um input dinâmico com o usuário informando os valores, ou a gente faz uma entrada meio que manual dentro do algoritmo. Isso aí é fato, mas dificilmente teremos um algoritmo sem entrada de dados. Eu acho até complicado isso. Mas pode ter, né? No contexto de mercado, nós até podemos ter programas ou aplicativos específicos que eles não têm interação alguma com o usuário, mas que de alguma forma eles fazem processamento. Então eles precisam de informação para fazer esse processamento. Então eles obtêm essa informação de alguma forma. Ou consomem uma API, ou fazem uma select direto no banco de dados, obtêm essas informações, lê um arquivo texto, fazem uma importação de algum lugar para ele poder então fazer esse processamento. A entrada de dados aqui, que nós estamos nos referindo, basicamente é o leia. Né? Leia é a entrada de dados, leia uma determinada variável, o usuário vai informar. Tá? O escreva também, olha aqui, saída, né? Isso é muito interessante, importante para o nosso algoritmo, porque ele tem que ter uma boa usabilidade.
Olha aí, comandos de entrada e saída de dados. Eu posso, aqui tem a definição de variável, passo um valor para ela, mando escrever calculando, olha que interessante. Né? Eu creio que nós fizemos isso em algoritmos de alguma forma. Apesar de eu ter reserva quanto a isso, tá? Porque cai na mesma questão da legibilidade. O que, que é isso? Não daria para eu fazer esse cálculo antes e jogar dentro de uma variável mais legível, e aqui eu faço o escreva da variável? Né? Fica a pergunta. E aí outras formas também de cálculo. Operadores aritméticos, o que é importante nos operadores, operadores aritméticos e demais operadores? Nós entendermos a precedência. Nos matemáticos, olha aqui, a precedência é muito importante. Quem é o quê? Quem é o primeiro em determinada expressão? E aí no estudo dos operadores tem uma questão muito importante que é a precedência de parênteses, certo? Olha aqui, ó, isso aqui é muito importante, tá? Perfeito. Linearização ou horizontalização de expressões é você pegar uma expressão assim e transformá-la nisso, né? Nós não temos como fazer isso aqui em algoritmo, nós precisamos passar em uma expressão dessa forma aqui, tá? Isso nós estudamos na disciplina de algoritmos. E aí nós caímos num ponto muito importante de algoritmos, que é quando a gente começa a dar um pouco de dinâmica para ele. Como já visto anteriormente, tenho certeza de que aqueles que não estudaram comigo algoritmos, estudaram com outros professores, viram que eu comentei, deixa eu voltar para um código aqui, que algoritmos, eles são executados, vou voltar numa figura aqui, nessa figura 2. Via de regra, todas as linhas do algoritmo são executadas, via de regra, porque ele precisa passar por todas para executá-la, né? Então, de cima para baixo, certo? E aí ele vem, da esquerda para a direita, ele sai executando. Tá, tudo bem. Atribuição, ele para na atribuição e começa a executar e vai fazendo as recuperações dos valores, os cálculos da atribuição, né? Tempo de recuperação, tempo de armazenamento, ele faz, né, tudo isso. Então, qual é a forma, ou quais são as formas que nós temos de evitar que determinadas linhas do algoritmo sejam executadas? Ou um determinado, eu como é que eu posso definir um novo caminho para esse algoritmo dentro dele mesmo, né? Tudo isso nós estamos falando de estruturas de seleção, ou seja, através delas eu consigo definir um caminho de execução para esse algoritmo. Eu tenho 60 linhas no meu algoritmo, mas dependendo das condições ele executa 43, dependendo da condição ele executa outras 25, um exemplo, tá? E aí é nesse sentido que as estruturas de seleção nos apoiam. São estruturas muito importantes porque elas nos ajudam nesse desvio de fluxo. Nesse desvio de fluxo, eu faço decisões, né? Eu tomo decisões importantes de quais linhas eu vou executar ou não. E isso tudo dentro, é lógico, de uma lógica, dentro de um sentido, né? Aí, quais são os operadores que interagem com as estruturas de seleção? Nós temos aqui os operadores relacionais, igual, maior, igual, menor, igual, não igual, que é o mesmo que diferente, só que no Visual G não é assim, tá? Não é exclamação igual, isso aqui é em Java, C Sharp. Eu vi isso porque eu implementei um algoritmo e eu coloquei isso e deu erro, certo? Na compilação. Fiquem tranquilos com relação a isso, que se o algoritmo estiver errado, no sentido sintático, o compilador vai nos mostrar. O Visual G ele tem algumas aventuras nesse sentido, meio que um esoterismo envolvido. Mas a gente consegue normalmente descobrir o que está acontecendo. Então, esses operadores relacionais, eles interagem muito com as estruturas de seleção, porque normalmente a gente vai envolver esse tipo de comparação nas seleções. O que o usuário escolheu é igual a 10, o que o usuário escolheu é igual a variável tal, o salário é maior ou menor que isso, enfim, nós vamos fazer algum tipo de comparação.
E todos os operandos que nós envolvemos aqui, entre esses operadores aqui, eles podem ser de vários tipos, numéricos, eles podem ser literais na questão de igualdade, e até mesmo em ordem alfabética ele compara maior, menor, tá? Enfim, é bem interessante isso. E o que pode resultar de uma colocação ou de uma formação de dois operandos e um operador relacional? Só pode retornar um valor, se é verdade ou se é falso, certo? Eu ainda coloco isso, ó, retorna valor verdadeiro ou falso, justamente que é o que precisa para que as estruturas de seleção funcionem. Olha isso aqui. Isso aqui é uma seleção simples, eu leio dois valores inteiro, leio A, leio B, e aqui eu faço uma seleção simples. Ou seja, a linha 8, ela só será executada se A for igual a B. Se não for, ela não será executada. Eu estou definindo dois caminhos possíveis para esse algoritmo. Ou ele executa as 10 linhas, ou ele só executa 9 linhas, exceto a 8, né? Enfim, a estrutura de seleção ela nos ajuda nisso, a definir um fluxo dentro do algoritmo, tá? Mas volto a dizer para vocês, o problema está em estruturar a seleção? Não. O problema está em estruturar a expressão? Também não. O problema está onde, então? O problema está em entendermos quais condições nós precisamos colocar no algoritmo, tá? E aí vem a seleção composta. A seleção composta, ela trabalha no inverso da seleção simples, certo? Enquanto aqui eu preciso da verdade do quê? Da verdade dessa comparação. E se eu escrevi se A é igual a B, então para que a linha 8 seja impressa, seja escrita no prompt, eu preciso que A seja igual a B. Ou seja, a expressão tem que ser verdade, certo? Se eu colocar, por exemplo, um operador de negação aqui, e eu disser assim, se não A igual a B, o que é não de igual? O que é o contrário do igual? É diferente. Então, se eu escrevo se não igual a B, o que eu estou querendo é que seja diferente, certo? Então, mesmo não igual a B, que tem toda uma complicação de ler uma expressão como essa, eu espero a verdade para que a linha 8 seja escrita. Um exemplo. Ou seja, o C, a estrutura de decisão C, ela sempre esperará a verdade. Perfeito? Ainda que eu possa trabalhar expressões de diferentes tipos. Ainda que eu possa usar operador de negação, operador de diferente. Aí você pode até me questionar e falar, professor, mas ao invés de eu usar se não A igual a B, eu não poderia usar se A diferente de B? É lógico que poderia. É lógico, é tranquilo, pode sim. Em pleno entendimento e compreensão da equivalência de operações, de expressões, tá? Tranquilo. Mas o que eu quero que vocês entendam para aqueles que têm ainda algum resquício de dúvida, é que a linha 8 ela só será executada se a condição do C for verdade, certo? E se ela não for verdade, obviamente nós vamos para o caminho inverso. Nós vamos para aqui a linha 9 e 10. Ele só executará a linha 10 se essa condição for falsa. Entenderam? Isso é uma questão muito importante. O Visual G ele é meio nojento com relação a isso. Se não, fim se, porque ele estrutura de um modo muito complicado. Mas nós vamos fazer exercícios e vocês vão entender. Com relação a isso, pessoal, tem que ficar muito claro para nós que nós estamos usando um ambiente acadêmico, ele cumpre o que ele se propõe a cumprir, mas ele tem suas deficiências. Quando a gente parte para um ambiente de programação profissional, aí a coisa muda de figura, né? Raramente nós vamos encontrar esses bugs. Eu sou acostumado a trabalhar com uma ferramenta que é o Visual Studio, raramente eu encontro um bug. Né? Quando dá um erro de compilação, você pode ficar nervoso, pode ficar não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas na grande maioria das vezes o erro é nosso. O erro é do programador, porque são ferramentas muito maduras. No caso do Visual G, a gente enfrenta ainda algumas questõezinhas, mas é só se acostumar com ele, tá?
Perfeito. Bom, passadas as estruturas de repetição, a gente entra nas estruturas de repetição, que são um ferramentaço para o programador, tá? Para a gente evitar o retrabalho, para a gente evitar o erro, né? Visto que quando a gente faz muitas operações, a tendência é errar. Então, a gente utiliza uma estrutura de repetição para que essa estrutura de repetição nos ajude a reaproveitar código, nos ajude a economizar essa escrita, a construir um código mais inteligente, né? Às vezes a gente passa algumas atividades para os alunos e eles fazem sem a estrutura de repetição. Aí a primeira pergunta que eu faço, né? Meio que um clichê, eu pego e digo assim, olha, tudo bem, você fez para 10 desse jeito, e se fosse 100? Né? E se fosse 1000? E se fosse 10.000? E se fosse 1 milhão de registros? Como que você faria isso, né? Só o tempo de codificação já levaria um, um mês. Imagina para a manutenção de um algoritmo desse. Então, as estruturas de repetição, elas vêm nos apoiar nisso, naqueles trechos de algoritmos que têm que ser repetidos, que vão ser reutilizados. Vem nos ajudar a dar inteligência para o código. Dentre as estruturas de repetição, a primeira que nós vamos ver é a estrutura repita. E aí eu já falo para vocês, na disciplina de algoritmos que eu ministrei, eu não usei repita, tá? Não usei repita, usei enquanto, por uma questão até, como é que eu poderia dizer, de conveniência, né? E eu assumo isso, eu não gosto do repita. Mas tem situações que ele nos ajuda. Porque o repita, ele executa primeiro para depois testar, certo? Veja, o repita, ele entra aqui, repita, ele lê, ele escreve até que a condição seja satisfeita. Então, ele pode trabalhar na equivalência ali com o enquanto, mas ele tem uma visão diferente. O enquanto, ele testa na entrada. Então, veja, o repita, a leitura do repita ele inicia o comando, lê uma variável, e aí vem uma escrita, né? Você digitou A, até que A seja igual a zero. Ou seja, se eu digitar 10, ele vai fazer. Lê, escreve. Eu digito 15, ele lê, escreve. E por aí vai. Se eu digitar zero, ele para o repita. Entenderam? Então, repita todas as operações até que o usuário digite zero. Um exemplo. Tá? É uma estrutura, como eu falei, ela tem uma visão diferente do enquanto, porém é possível você alcançar uma equivalência. Tá? A decisão de você usar repita ou enquanto está muito voltado com a praticidade que você vai enxergar. Né? Que você vai enxergar. Olha isso aqui. Essa aqui é a estrutura enquanto, certo? E o que, que aconteceu? Leia A. Enquanto A for diferente de zero, faça. Você digitou A, leia A. Essa estrutura, ela é idêntica à outra, equivalente, certo? Aí alguns vão olhar para ela assim e vão falar, professor, eu prefiro o repita, parece que está mais organizado. Outros vão dizer assim, professor, eu prefiro um enquanto, parece que está mais lógico. Vai pela conveniência, vai pela forma como você interpreta o código, certo? O que basta nós entendermos nesse momento é que o repita testa no final, né? E o enquanto testa na entrada. Ou seja, se o usuário digitar 0 na linha 5, ele nem entra no enquanto, certo? Porque se ele digitar 0, vai ser igual a 0. Então, A igual a 0, isso aqui não vai retornar verdade. Vai retornar falso, ele pula o enquanto e vai embora. Tá? Agora, a estrutura mais prática que nós temos é justamente a estrutura de repetição contada, é o para. Né? Divertida porque você já dá o limite para ela e trabalha em cima do limite estabelecido. Né? Ou seja, eu sei quantos passos a repetição vai executar, eu sei quantas iterações ela vai rodar, né? Quantas vezes ela vai iterar. Eu sei, se eu sei a quantidade, se está delimitado, se está baseado num vetor que tem um tamanho, se está baseado num número X de vezes, se tem como eu entender uma determinada quantidade de vezes que vai executar, eu tenho que usar o para.
Enquanto e repita são comandos que nós utilizamos para condições, certo? E para condições, as condições podem mudar. No para, isso aqui raramente vai mudar esse intervalo. Eu posso interromper um para, eu posso fazer com que ele pare de executar, saio dele e vou continuar o algoritmo. Mas, via de regra, ele vai executar é, todas essas vezes. No entanto, aqui, no enquanto e no repita, se eu não tiver uma realimentação da variável que é avaliada dentro da condição, eu posso pagar o preço da execução infinita, né, do loop infinito. Eu posso deixar o algoritmo. É claro que o processador entende isso logo de prima e ele já dá aquele erro é, de. É, ele dá um erro lá de estouro de pilha, estouro de memória, uma coisa assim, porque ele já vê que aquele código vai ficar ali muito tempo e ele já recusa a execução disso. Né, dispara um erro. E por aí vai. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Eu creio que não, né? Isso aqui meio que vira para nós ali um básico, né? O arroz com feijão. E é bom que saibamos mesmo o arroz com feijão, porque e vocês viram assim, o que nos diferenciou do início da disciplina de algoritmos até aqui, ao conhecer essas poucas estruturas? O que nos trouxe nesse caminho todo que nós percorremos até aqui, até o conhecimento das estruturas de dados? Eu vou dizer para vocês, foram todos os exercícios que nós resolvemos, certo? Os exercícios que nós resolvemos, eles nos deram a maturidade e nos transformaram no produto que somos hoje. Conhecimento básico de algoritmos, entendimento das estruturas, entendimento dos tipos de dados, para que serve variável, constante, para que serve as estruturas de seleção, repetição, o que eu faço com tudo isso, depende do problema que eu vou pegar, né? E por aí vai. Olha esse problema aqui, eu resolvi todos eles, deixei o código aí para vocês. Obviamente eu deixei imagem, né? É, imagem, justamente para que vocês não copiassem o código, né? Mais para frente eu fiquei bondoso em alguns outros materiais e eu deixei o código para vocês copiarem. Mas aqui não. Aqui, se vocês quiserem copiar o código, vocês vão ter que redigitar. Olha o problema. Cria um algoritmo para ler um determinado valor, para ler o valor de um determinado produto e o percentual de desconto a ser aplicado. Em seguida, calcule o valor do desconto a ser aplicado e apresente o valor final a ser pago pelo produto. Gente, isso aqui é problema do dia a dia. Isso aqui é problema de que você chega lá no supermercado, vê, sei lá, uma Coca-Cola lá, tá R$ 10 a Coca-Cola. Ah, mas ela tá com 20% de desconto. Uma coisa é você pensar em percentual de desconto, outra coisa é você pensar em valor de desconto. 20% de desconto em R$ 10, qual é o valor? Né? R$ 2. E aí você pega isso e qual é o valor final a ser pago? Qual é o inicial? É 10. Qual é o valor do desconto? É 2. O final é 8. Coisa muito simples. Está aqui, né? Resolvido. Creio que vocês não terão dificuldade e recomendo. Faça essas atividades, reescreva esse algoritmo. Como eu disse, o que nos diferencia do início da disciplina até aqui não é o conteúdo que foi abordado. O conteúdo ele nos estrutura, mas se não fossem as experiências, os algoritmos que nós resolvemos, né, nós não vamos, de fato, apresentar um ganho em relação ao início, certo? Outro problema, crie um algoritmo para calcular a área de circunferência. Sabendo que o valor de π é uma constante, olha aí, constante não muda, leia o raio da circunferência e, por fim, calcule em primária calculada. O Visual G nos ajuda com o valor de π, ó, tem uma constante aqui, ó, que é de sistema, é dele. Você não precisa nem mexer com ela, nem alimentar ela. É só fazer isso aí, ele já tem um valor. É como se fosse uma função que retorna o valor de π, tá? E aí tem média de 4 notas, ler 50 números e apresentar o maior e menor. Ó, isso aqui é um problema clássico, certo? Isso aqui é um problema clássico. Então vocês têm como é o menor, né? O menor número lido. Tá aqui, ó.
Isso é um problema clássico. Diversas vezes nós vamos enfrentar esses problemas e aí já sabe como resolver, né? Esse aqui é interessante, ó, um pouquinho maior, né? Inclui decisões aninhadas. Olha aqui, o Visual G ele é chato nesse sentido. Ó, tá vendo? Esse fim C é desse C, esse fim C é desse C, esse aqui é desse outro e esse aqui é do lado de cima, certo? Se você não estruturar dessa maneira, não dá certo. A gente chora de raiva, mas não dá certo, tá? Então faça assim. E eu já digo para você, em nenhuma outra linguagem é assim, só nesse cara que é chato. E tem que ter posição, né? Else if pode ser usado em diversas linguagens, mas aqui não. Aqui você tem que ter o senão e o if só pode vir na linha de baixo. Se ele vir na mesma linha, dá erro, certo? É uma sintaxe do Visual G. Enfim, tá aqui. Exercícios resolvidos, tá? Para vocês praticarem, estudarem. Amanhã, é porque eu estou gravando na segunda, mas amanhã na terça nós teremos a nossa primeira webconferência. Vou fazer mais alguns exercícios com vocês, vou tirar as dúvidas de vocês. Então peguem as dúvidas, escrevam aí. Eu vou dar um ponto para cada aluno que tiver uma dúvida. Olha que propaganda, né? Já pensou? E se eu não cumprir, aí lascou, né? Propaganda enganosa, tá? Eu só não falei em que prova que vai ser, nem quando que vai ser, e nem se vai ser nessa disciplina, mas tudo bem. Então faça. Traga essas dúvidas, porque as dúvidas, formulem elas, porque a forma como você vai expor a sua dúvida pode ajudar outras pessoas também, tá? Pessoal, eu também coloquei, deixa eu abrir aqui, já vou explicar para vocês, que nas nossas disciplinas, nós não teremos atividade avaliativa toda semana, certo? Mas nós teremos uma atividade que eu chamei de atividade participativa, certo? Estará lá na plataforma, atividade participativa. Professor, tem nota? Não tem nota. Não vale nota, certo? Não vale nota, mas vale o aprendizado, vale o conceito, vale a participação, vale aqueles 10 décimos que, por exemplo, pode faltar para qualquer um. Meio ponto pode até valer, dependendo da participação do cidadão, certo? E nós vamos avaliar isso. E para que mais que serve? Aprendizado, como eu falei, soma de experiências, resolva isso aqui, né? Faça disso aqui um problema, um desafio que vocês vão passar por ele, certo? Chegue ao quinto exercício, a tua autoestima vai ser outra. Não, eu passei por isso aí. Atividade participativa 1 que o Orlando passou já foi, já era. Entenderam? Isso vai dar toda uma segurança para vocês. Perfeito? É uma atividade boa, simples. Ela não tem prazo, porque eu coloquei do início ao final da disciplina. Né? É no final da disciplina que a gente avalia essas coisas. A participação, se precisa ou não de ponto, né? Mas, se vocês tiverem uma dúvida aqui, podem formular, manda pela plataforma, acione o tutor, pode fazer na ordem, acione o tutor do local, né, do polo, depois o tutor online, depois eu posso atender sem problema nenhum, ajudo, gravo um vídeo específico para vocês fazendo os exercícios, tá? Não tem problema nenhum a gente compartilhar dessa maneira. Perfeito, pessoal? Então, fiquemos por aqui nessa primeira aula. Se atentem para que na terça-feira a webconferência. Aguardo todos vocês lá, ok? Grande abraço e até mais.